t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. As instituições da União Europeia estão de volta à vida depois de uma pausa para as férias, mas para a vizinha Ucrânia este verão foi brutal. A Rússia massacrou o país com ataques quase diários. Um deles chegou mesmo a atingir a delegação da UE em Kiev. Com a diplomacia a chegar a um beco sem saída, perguntamos qual é o plano da UE para ajudar a pôr fim a esta guerra interminável. E ainda, já ouviu falar do acordo UE-Mercosul? Este é o pacto comercial que foi selado em dezembro de 2024 entre Bruxelas e os países sul-americanos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. As capitais da UE ainda têm que dar a bênção ao acordo, que é bom para os negócios, mas pode causar uma dor de cabeça aos agricultores europeus e ao ambiente. Analisamos os pormenores num contexto de tensões tarifárias com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para nos ajudar a perceber estes temas de hoje, tenho comigo um painel de reconhecidos jornalistas portugueses, João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF, Susana Freixo, correspondente da SIC, e Paulo Dentinho, correspondente da RTP. Obrigada por se juntarem a nós. Antes de ouvirmos as vossas opiniões, vamos saber como neste reinteresse está a mente da União Europeia. Há alguns meses houve um vislumbre de esperança de que um impulso diplomático patrocinado pelos Estados Unidos pudesse iniciar um processo que, pelo menos, parasse os combates na Ucrânia. No entanto, a situação agora parece pior do que antes. Nestes meses de verão, os ataques russos foram os mais destrutivos na capital Kiev desde o início da guerra. As conversações bilaterais entre a Ucrânia e a Rússia e um subsequente acordo de paz, tão desejado por Donald Trump, estão mais longínquas do que nunca. A cimeira do Alasca já é quase uma memória distante. Em vez disso, Vladimir Putin parece determinado a levar a Ucrânia à rendição. Aconteça o que acontecer. Pior ainda, esta semana na China, ele defendeu a invasão e culpou o Ocidente por isso. E agora, o que vai seguir? A Europa conseguirá reunir a solidariedade e apoio necessários para manter a Ucrânia na luta? O verão brutal dará lugar a um outono brutal? Este foi, de facto, um verão difícil para a Ucrânia. Paulo, vou começar por ti. Que leitura é que faz este intensificar de ataques por parte da Rússia? Será que Putin quer encontrar uma solução militar para o final desta guerra, em vez de uma solução de paz? Putin é um mestre a jogar no xadrez da diplomacia internacional e também com a opção militar. E aquilo que ele tem feito é jogou com Donald Trump. Acreditou, fez o presidente norte-americano acreditar nas suas boas intenções. Na Cimeira do Alasca, antes da Cimeira do Alasca, os líderes europeus tinham convencido o presidente dos Estados Unidos da importância de um cessar-fogo prévio e depois sim negociações de paz. Vladimir Putin convenceu exatamente o contrário. Não vale a pena haver um cessar-fogo prévio, vamos negociar um acordo de paz. A verdade é que não há negociação nenhuma do acordo de paz. Vladimir Putin, em relação àquilo que são as suas grandes exigências, não alterou um milímetro. O que ficou em cima da mesa era a questão... Fomos ingênuos em acreditar que uma solução de paz poderia sair dali. Nós não fomos, eu não fui. Donald Trump talvez tenha sido. Donald Trump e os presidente europeus. dos Estados Unidos acreditou, aliás é muito curioso porque depois do encontro com o Vladimir Putin, há aquele encontro em Washington com Zelensky, com aquela espécie de muralha à volta de dirigentes europeus, e aquilo que aconteceu foi que há um telefonema de Donald Trump a Vladimir Putin e há um momento em que o Donald Trump diz que ele quer fazer a paz por mim, vai fazer por mim. E esta obsessão de Donald Trump em ter o Nobel da Paz como o Obama teve, isso, enfim, talvez o Freud possa explicar melhor os mecanismos internos do presidente dos Estados Unidos, psicológicos, eu não consigo entender, até porque aquilo que aconteceu até agora não houve alteração nenhuma, a não ser um avanço sistemático
das forças russas no palco militar ucraniano. Foi um esforço desnecessário. Eu ia só dizer que, de facto, Donald Trump pode exibir muito bem as suas capacidades enquanto negociador, e se é que elas existem, mas o xadrez geopolítico joga-se mais como isso mesmo, como um jogo de xadrez em que os jogadores não fazem chantagem, podem antecipar ou podem fazer determinadas jogadas, mas o enquadramento do tipo de negociação de Donald Trump é mais pela chantagem. Isso não existe em geopolítica. E Vladimir Putin sabe disso muito bem. Susana? Bem, ou não existe em geopolítica ou não funciona com Donald Trump. Aliás, com Vladimir Putin. Vladimir Putin, que é um grande jogador. Não é? Com a União Europeia já não tenho tanta certeza se a chantagem funciona ou não. Talvez funcione pelo menos um bocadinho. Não em relação às questões militares, porque não há um conflito entre os Estados Unidos e a União Europeia, mas em relação às questões comerciais, claramente há uma chantagem que funciona. E aqui... enfim, porque nós às vezes temos tendência a olhar para a questão comercial e o acordo que foi alcançado em relação às tarifas como apenas uma questão comercial, mas aí se calhar também jogaram e pesaram na decisão da Comissão Europeia tudo aquilo que os 27 precisam, não no plano comercial, mas na questão geopolítica e na questão da Ucrânia. Os Estados Unidos no barco, na relação da Ucrânia. E não sei até que ponto, enfim, estamos apenas aqui a discutir hipóteses, não é? O que é que justifica que a União Europeia, nomeadamente a Comissão Europeia, com o apoio dos 27, o que é que justifica que tenha esta posição quase de fraqueza negocial? Uma dessas questões pode ser, há quem diga que, enfim, a senhora von der Leyen e a União Europeia, na verdade, como um todo, facilitaram este acordo e aceitaram este acordo com a esperança de que Donald Trump não viesse atrás de tudo o que é a regulação e o digital, mas há também a questão da Ucrânia. E, de facto, quando nós vemos esta entrevista que Ursula von der Leyen deu esta semana ao Financial Times, em que diz que há planos na União Europeia para enviar tropas com um backstop, não é? Portanto, com os Estados Unidos à retaguarda, portanto, espera de Donald Trump mais do que pura e simplesmente a questão comercial. Eu acho que isto é, enfim, nós em relação aos Estados Unidos, e tudo entra no jogo, não é? Quando vemos como é que a União Europeia, porque é que a União Europeia está a agir assim com um aliado. Na verdade, a administração de Trump não é um aliado, porque um aliado não se comporta desta forma, e depois Donald Trump joga com tudo, joga com ele tem uma comércio, visão joga transacional das relações internacionais. Portanto, é uma espécie de toma lá da cá. Eu exijo isto a vocês e eu posso-vos eventualmente dar isto. Mas é uma pessoa que muda de opinião muito rapidamente. E em relação à tua pergunta, há pouco, só por tentar entender porque é que Donald Trump fez isto. Eu acho que ele estava convencido que precisava, à semelhança de Nixon com Mao Tse-tung, tentar quebrar aquela relação de proximidade entre a China e a Rússia, que quer alterar as regras internacionais, herdadas da Segunda Guerra Mundial. E, em certa medida, esta aproximação de Trump a Putin, que não é nova, vem há muito tempo, esta obsessão, este fascínio que ele tem pelos autocratas, porque pensava, talvez, aí sim, com alguma ingenuidade, que aproximando-se de Putin, aquela relação com Xi Jinping iria ficar abalada. E a prova de que isso não é verdade foi também este encontro agora em Pequim, nos 80 anos, exatamente, na Conferência de Xangai e na parada chinesa, em que a amizade sem limites voltou a estar em cima da mesa. E numa altura em que a China quer reescrever a história. E quando ao reescrever a história, está a omitir a interferência importantíssima dos Estados Unidos no apoio à derrota do Japão, como se fosse o Partido Comunista chinês que tivesse tido ali um papel muito, muito relevante, sem que os Estados Unidos tenham tido esse papel. João, a opinião pública europeia ainda não está preparada de todo para ver a UE envolvida militarmente num conflito, mesmo que seja às nossas portas. Portanto, isto pode complicar os esforços dos líderes europeus para, como falávamos aqui, ter um lugar à mesa, não é? Porque se não estamos à mesa, estamos no menu. Mas a verdade é, eu acho que
a opinião pública não está preparada para uma guerra. Eu acho que ninguém está preparado para uma guerra. A União Europeia foi construída enquanto projeto de paz em cima dos escombros da Segunda Guerra Mundial e todas as nossas gerações cresceram em paz. A nossa mentalidade não é beligerante, é precisamente contrária a isso. Mas isso justifica aquilo que a Susana há bocadinho também estava a dizer. Porque é que temos um papel tão fraco nestas negociações? Não é pode ser porque a opinião pública não apoia os líderes europeus nisto que é preciso, que é, no fundo, criar um exército militar. Não sei se é isso que está em causa. Eu penso que nas negociações com os Estados Unidos há um conjunto de sinais que vieram dos Estados Unidos após a realização do acordo, nomeadamente a redução do prazo que foi dado a Putin para se sentar à mesa, e isso coincidiu com o final do acordo. Não sei se tem uma relação exata, mas é um sinal que é coincidente. Em relação à preparação da opinião pública para uma guerra, eu acho que primeiro temos que preparar a opinião pública. A opinião pública deve ser preparada para os investimentos em defesa que são necessários. João, há aquela frase: queres a paz, prepara-te para a guerra. Prepara-te para a guerra. E, portanto, se nós não temos meios dissuasivos suficientes em relação a Putin, se Putin ganhar este conflito, de uma forma ou outra, ou se sentir galvanizado pela vitória, ele pode ser tentado a outras ações. Pois claro, e é isso que temos que defender. Esta é a questão essencial. Mas nós não temos meios, João, deixa-me terminar só a dizer isto, nós não temos meios militares sem os Estados Unidos para poder fazer face, neste momento, não temos meios militares para fazer nem face neste momento, nem daqui a 10 anos. Não temos meios de defesa, não temos equipamento e não temos um outro problema Dependemos dos Estados Unidos. Vai Unidos. Colocar a muito breve prazo, que já foi levantado no relatório apresentado esta semana pela Agência Europeia de Defesa, que é a falta de meios humanos, de efetivos, não é elites de combate, é pessoal para fazer a manutenção dos equipamentos de defesa que estão a ser adquiridos com o incremento dos investimentos em equipamentos. Mas isso não se fazem, a questão é que isso também não se faz nem num ano, nem em 5, eu diria mesmo, claro, nem numa exato, década. Claro. E com a questão que a Mariana levanta da dificuldade de preparação da opinião pública, isto pode ser uma coisa muito difícil. E mais aí perdemos para os... prazo. Há uma vantagem, não é? Que os Estados Unidos têm, que é eles sabem que nós, União Europeia, ou não é só a União Europeia, porque nem todos os países europeus da NATO fazem parte da União Europeia, mas todos os países europeus, a Europa, depende muito mais uma vez, se quiseres, do chapéu de chuva nuclear norte-americano, que é isso que é o grande poder de dissuasão. Mas só ainda em relação à opinião pública, enfim, eu acho que claramente a opinião pública, ninguém quer uma guerra. Eu acho que nem ninguém está preparado para discutir sequer esta possibilidade. E uma prova disso, enfim, em Portugal, ninguém relevante. Isto não é uma questão, ninguém está a debater a entrada ou não entrada na guerra. Mas, por exemplo, na Alemanha, uma das justificações para o chanceler alemão ter, de certa forma, dito que para já não estamos a... Enfim, na verdade, desdisse um pouco Ursula von der Leyen. Portanto, disse que para já não há planos de envio de tropas, que isso mesmo a existir será sempre no fundo. Diz-lhe que está a dizer à opinião não é pública... uma competência da Presidente da Comissão Europeia. Não, nem quer levantar esse celebre junto da opinião pública, não é? Ninguém quer... A única hipótese de haver tropas europeias para tentar manter um cessar-fogo ou um acordo de paz, obriga, e aí é o esforço dos europeus, que é meter os norte-americanos neste comboio e, portanto, fazer com que haja um apoio, ainda que não em tropas, mas estas garantias de segurança. Sim, a questão das garantias de segurança garantias de segurança é a frase importante nisto. E essas garantias de segurança têm que ser dadas pelos Estados Unidos. Tudo gira à volta das garantias de segurança que os Estados Unidos podem dar, porque os europeus, por si, não conseguem dar. Mas os Estados Unidos esperam maior envolvimento militar dos Estados Unidos. Não, mas os europeus vão pagar. A questão é essa. A União Europeia vai pagar. A União Europeia vai pagar. Aliás, já é o maior contribuinte. E aí é a ironia da coisa, porque vamos nos tornar, nós europeus, mais dependentes dos Estados Unidos, porque o armamento que vem é armamento norte-americano.
Certo. Na semana passada, as bombas russas atingiram a zona onde se encontra o edifício da delegação da UE em Kiev. Para sabermos mais, conversamos com a embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katarina Madanova. Vamos ouvir. Todos na Europa deberían ficar chocados como facto da Rusia ter como alvo un edificio tão próximo da delegación da UE e que unha onda de choque cause simplesmente este nivel de danos. A versão rusa de paz é aterrorizar os civis. Assim, durante o día, a vida continúa normalmente, mas depois, especialmente aos fins de semana, especialmente á noite, os ataques acontecen, perturban o sono, perturban a vida normal. Especially on weekends, especially at night, the attacks come, they disrupt sleep, they disrupt normal life, and the worst part E a is pior parte é que non se pode realmente planear nada, certo? Há toda unha xeración de persoas que non só consegue realizar os seus sonos, como tamén non consegue planear máis do que 2 días, porque nunca se sabe o que vai acontecer. or two, because you never know what's going to happen. Ouvimos aqui a embaixadora da União Europeia dizer que a versão russa da paz é aterrorizar os civis, mas, Susana, se este ataque tivesse atingido cidadãos da União Europeia, a posição teria que ser diferente? Não tenho a certeza que a posição seria diferente se houvesse europeus envolvidos neste ataque. Eu acho que tivessem morrido. Bem, aqui sem querer estar não há uma vida humana ucraniana não tem mais valor que uma vida de um cidadão que é da União Europeia e que vive por algum motivo em Kiev, sobretudo se for um diplomata ou, enfim, a vida humana tem todo o mesmo valor. Também acho que ficou claro que o alvo direto não era a delegação, ainda que, enfim, os russos sabem muito bem onde é que está a delegação da União Europeia em Kiev. Também não foi a primeira vez que a delegação foi afetada, ou nem que seja indiretamente. Eu acho que já uma vez, não foi há muito tempo, foi há uns meses. Embaixada de Portugal. Sim. A representação diplomática portuguesa também recebeu ondas de choque. E também a própria delegação acho que já tinha sido afetada na garagem, uma coisa assim. Pronto. Eu acho que não há muito mais que a Comissão e que a União Europeia possa fazer, que é entrar em guerra com a Rússia. Mas isto não quer dizer que o alvo tenha sido propositado. Isto é, a Rússia não pretende atingir. Bem, a Rússia pretende as instalações pretende causar o caos e, portanto, isso é inegável. Mas já o faz desde 2022. Desestabilizar parece-me óbvio. E uma onda de choque, uma bomba na proximidade e criando uma onda de choque que vai atingir uma representação diplomática, obviamente que cria instabilidade. E a Rússia é perita em criar instabilidade, não só do ponto de vista da cidade, como, por exemplo, nos nossos cotidianos. Olha, o voo da von der Leyen, portanto, ela passou num espaço aéreo próximo de uma zona de conflito e, obviamente, que houve ali alguma... Mas, mais uma vez, acho que há dúvidas que ela tenha sido um alvo. Não, aliás, as notícias recentes... Não é uma zona de guerra, portanto, é normal. Temos de ter algum cuidado, mas não me parece que ela... Foi. Eu estou a dizer é que são situações que acontecem em cenários de conflito. Não tem um target colateral, digamos assim. Mesmo se tu olhares para a reação da Comissão depois desse ataque... Desvalorizam quase. Assim, é que voltam a insistir num pacote de sanções que na verdade já tinha sido anunciado e é utilizada... ou melhor, von der Leyen refere-se à utilização dos ativos russos congelados. Exato. Numa declaração que eu acho que criou bastante dúvidas, porque inicialmente dá a ideia de que finalmente a Comissão terá uma ideia clara como usar os ativos que estão congelados, e nós estamos a falar dos juros. Puseram-se imediatamente a contra. Claro, e depois e portanto ela dá a ideia de que, bem, parece que finalmente vamos tocar naquilo que dói, que é o dinheiro dos russos, ou do Banco Russo, que está, nomeadamente, a maior parte está aqui na Bélgica. Porque até agora só se tocou nos juros. Mesmo assim, isto gera sim, e depois a porta-voz da Comissão, quando foi questionada, então, mas qual é que é a ideia exatamente? Deu a entender que afinal ela estaria a falar só dos juros. E, portanto, aí está uma questão em que a União Europeia continua, e não é só a União Europeia, mas sobretudo aqui a União Europeia não sabe o que fazer, porque Kaja Kallas, se eu não estou em erro, agora corrijam-me mas a própria alta representante para a política externa já mostrou todo o interesse em mexer diretamente nos ativos russos. E estamos a falar de muito dinheiro, não é? Sim, mas isso depois cria perturbações e uma falta de confiança no próprio sistema
financeiro europeu. Portanto, isso parece-me... Mas a questão é que porque é que esse dinheiro não pode ser usado? Estou apenas a colocar uma questão. Não, em relação mesmo aos ativos russos. Porque a questão é, a partir do momento em que, quando acabar a guerra e este dinheiro for descongelado, também deixa de haver juros, não é? Pois nunca mais ninguém usa. E aqui voltamos à outra questão. Quem é que vai pagar esta guerra? E aí, e só para concluir ainda em relação àquilo que estávamos a falar da opinião pública, e a opinião pública, eu acho que os políticos deviam ser um pouco mais claros e não dizer que tudo é possível encaixar o investimento em defesa, sem cortar nos benefícios sociais, sem cortar no bem-estar das populações. Eu não sei como é que esta quadratura do círculo é feita, nem sei como é que é possível acomodar tudo. E há bocadinho, vamos voltar um bocadinho atrás daquilo que a Susana falou sobre as sanções. Vem aí o 19º pacote, Francisco, João. O que é que este traz de novo que os outros 18 não conseguiram fazer? Este pacote, a grande novidade deste pacote é, para além de afinar algumas sanções secundárias em relação a quem ajuda a Rússia a fugir às sanções, traz um elemento novo que é a introdução de barreiras aos criptoativos e conseguindo assim travar a Rússia de ter outras fontes de financiamento para a sua máquina de guerra e para a sua economia. De resto, é mais um pacote de sanções. É? E quanto tempo é que a economia russa pode continuar a financiar esta guerra? O FMI Olha, eu vou dar um exemplo claríssimo para entenderes. O Irão, desde a Revolução Islâmica em 1979, está debaixo de sanções internacionais. O regime caiu? Não. Exato. Nós vamos fazer aqui uma curta pausa e quando voltarmos iremos falar do acordo comercial com o Mercosul. Fique connosco aqui na Euronews. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. Ora, neste verão não houve praticamente um único dia em que as palavras tarifa e Donald Trump não fossem mencionadas nas notícias e é precisamente por isso que a UE está desesperadamente à procura de outros parceiros comerciais e de novos mercados. Há décadas que Bruxelas tem vindo a trabalhar num acordo de grande envergadura com o bloco do Mercosul e esta semana, após anos de negociações intermitentes, o texto foi enviado aos Estados-membros para aprovação final. Parece simples, mas não é. Após 25 anos, os 27 continuam a não se entender em relação ao acordo que tem por objetivo estabelecer uma das maiores zonas de comércio livres do mundo. Susana, vamos começar por si. 25 anos, porquê é que é tão difícil chegar a um acordo? Bem, como dizias, porque os países não têm todas a mesma visão sobre os benefícios deste acordo comercial. Claramente Portugal é um país a favor, ainda ontem o Ministro da Agricultura manifestou a satisfação. Portugal, não só o Ministro da Agricultura, mas também o Primeiro-Ministro tem sistematicamente, e não é só este Primeiro-Ministro, já António Costa insistia muito na necessidade de se concluir o Mercosul. Para Portugal tem todo o interesse. Portanto, estamos a falar, nós falamos Mercosul, mas estamos a falar do Brasil, não é? Da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Portanto, há todo o interesse para as empresas e, nomeadamente, para os agricultores, enfim... Há todo o interesse, eu estou apenas a dizer aquilo que o governo português tem sempre dito. E ontem, curiosamente, o comissário do Comércio, quando falou dos produtos que iriam ter um acesso privilegiado, falou do vinho e do azeite que nos interessam. Eu acho que ele não estava a pensar em Portugal, eu acho que ele estava a pensar em Itália e em França. E falou do chocolate, provavelmente também estaria a pensar nos belgas, que também têm dúvidas. E há sempre a questão do Parlamento da Valónia, enfim, da questão da ratificação. Parece que agora finalmente vai avançar. Ontem, esta quarta-feira, Donald Tusk, o primeiro-ministro polaco, que é contra, dizia que tinha dúvidas que pudesse ser criada uma força de bloqueio. Itália, ou uma minoria neste caso de bloqueio. Itália acho que também quer... Já virou. França também tem interesse. Poderá, não é? A França está frágil. Enfim, França, enfim. Não se fala. João, este acordo é apresentado como estratégico. O que é que ele vai significar exatamente para a Europa? Para já, a abertura de um grande espaço comercial e num momento crítico em que a Europa tem nos Estados Unidos outra coisa que não é propriamente um aliado,
vai diversificar as hipóteses de comércio. E há um elemento que me parece muito importante, que é o acesso a matérias-primas críticas nesta altura. Há componentes do acordo que se relacionam com matérias-primas que são usadas para o fabrico de metais, as terras raras, para o fabrico de metais como alumínio e outras ligas metálicas importantes e também... São necessárias para a transição energética. Para a transição energética e também para o rearmamento, para fabrico de armas. Há matérias-primas que são usadas como componentes para o fabrico de pólvora, por exemplo. E neste momento o maior fornecedor mundial de matérias-primas para fabricar pólvora continua a ser a China, para todo o mundo. E nós continuamos dependentes da China, E aqui é uma hipótese. que é um rival estratégico, e aqui abre-se uma hipótese muito grande de diversificar os fornecedores de matérias-primas raras, para além da parte comercial, da venda de maquinaria, da venda de outros bens agroalimentares. Paulo, a ideia de aprovar a parte comercial por maioria qualificada é uma solução pragmática ou abre aqui um precedente arriscado para a política comercial europeia? A ideia é tentar fazer o processo avançar o mais depressa possível e tentando contornar etapas que podem tornar-se um obstáculo. Mas deixa-me voltar aqui à questão que colocaste ao João, que me parece extremamente importante, sobretudo quando tens um presidente imprevisível na Casa Branca que está a pôr em causa as relações com os seus parceiros, nomeadamente, por exemplo, com o caso da Índia, e que levou o Narendra Modi também agora a Xangai, ao encontro com Xi Jinping e com Vladimir Putin e com Kim Jong-un, que é um absurdo, porque há uma rivalidade enormíssima entre a Índia e a China, e ao colocar taxas aduaneiras de 50%, ele acaba por empurrar Modi para os braços de Xi Jinping. Ao aplicar taxas aduaneiras tentando interferir na justiça brasileira ao Brasil, ele abre, obviamente, para o Brasil, que é um país-continente, vou chamar assim, na América Latina, abre aqui uma hipótese muito grande para uma relação comercial bastante frutífera entre a Europa e o Brasil. Mas a questão mais importante para mim foi aquela que o João falou, que é a questão desses 17 ou 18 minérios, que a China controla, acho que acima de 70% neste momento, e que são absolutamente essenciais. Agora, isto também, para mim, coloca aquela questão, enquanto cidadão do planeta, que é, continuamos a olhar numa corrida desembestada para explorar os recursos do planeta como se os recursos não tivessem fim, e depois usamos o planeta como caixote do lixo e estamos a arranjar um problema. Mas isso é outro debate. Mas a questão é que este acordo, eu acho que não se pode olhar para o acordo do Mercosul como se olhava há 10 anos. Não é apenas um acordo comercial, é também um acordo político e tem essa leitura. E se calhar vamos ter um acordo do Mercosul aprovado não pelo mérito, só pelo mérito do acordo em si, pelo que está no texto e o que foi acordado, mas porque agora é a altura para o aprovar, precisamente pela questão geopolítica, pela necessidade, não só em relação aos Estados Unidos, mas também em relação mas essa oportunidade, se for perdida, vai ser ocupada por outro país. Caia Callas disse, quer dizer, se nós não fizermos isto, é a China que entra lá. E, portanto, não é só com o Mercosul, é também com o México, porque o texto ontem que foi aprovado também tem a ver com isso, e com todos os outros. Enfim, acho que ontem acho que até foi o Comissário do Comércio que dizia que, enfim, a cota de comércio com os Estados Unidos é importante e anda entre os 30%, não me falha a memória, espero não estar a dizer o número errado, mas depois há tudo o resto. Não é? Não sei se tudo o resto compensa este braço de ferro que estamos a perder com os Estados Unidos, mas eu consigo perceber que há uma necessidade atual, política, geopolítica, de se fechar outros acordos. Obrigada. Como sempre, pode ver as últimas notícias sobre estes assuntos nas diferentes plataformas de Euronews. Obrigada aos nossos convidados e assim que está desse lado. Até já.
Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e hoje tenho comigo João Francisco Guerreiro, Susana Freixo e Paulo Dentinho. Hoje estamos à conversa sobre as principais notícias da semana na Europa e uma das que merece atenção é a situação política em França. O atual primeiro-ministro, François Bayrou, surpreendeu todos ao pedir um voto de confiança aos membros do Parlamento francês. A votação está marcada para o dia 8 de setembro, com o objetivo de verificar se o Parlamento apoia a proposta de cortes orçamentais no valor de 44 mil milhões de euros. A proposta inclui grandes cortes nas despesas e até mesmo a eliminação de 2 feriados nacionais. E o que é que pensam os franceses sobre isto? A nossa correspondente, Sofia Katsova, fala-nos sobre a situação em França. O primeiro-ministro francés François Bayrou luta pela súa supervivencia política, mas depois dun longo día de negociacións en París, as súas hipóteses parecen reducidas. Bayrou reuniuse con líderes partidarios de todo o espectro político para tentar garantir apoio antes do voto de confianza de segunda-feira, mas a maioría dos grupos da oposición já prometeran votar contra. Mesmo algúns dos seus propios aliados están divididos, os deputados conservadores exigen mudanzas profundas no seu impopular orçamento para 2026. As consultas continúan, mas salvo unha reviravolta dramática, Bayrou parece destinado a perder a votación. Esta derrota derrumbaría o seu goberno e mergullaría a França máis unha vez na incerteza política. Falamos con franceses en París para perceber o que pensan da situación. Lorsque un gouvernement a été mis en minorité, Cando un goberno é derrumbado, o presidente da República nomeia un novo primeiro-ministro. O problema é que me escollerá. nommé. Je trouve pour tout le monde ça me stresse beaucoup. Je connais personne qui. Eu acho que é unha situación moito estresante para todos. Non coñezo ninguén que non se pregunte o que acontecerá agora. Na França estamos todos tensos. Eu acho que este novo período en que estamos vai gerar moitos protestos. Sim, acho que será complicado. Et oui, ça va être compliqué, je pense. Podemos então prever que se avizinham tempos complicados para a França e ouvimos também aqui, João, que o chumbo do dia 8 é quase certo. Portanto, qual será a saída menos instável? Macron escolher um primeiro-ministro minoritário? Essa é uma hipótese, escolher um primeiro-ministro qualquer coisa centro-direita moderada que pudesse ter apoio no Parlamento, mas neste momento eu não sei entre o Rassemblement National e a esquerda se estão disponíveis para apoiar um primeiro-ministro nomeado por Emmanuel Macron, que também está ele próprio fragilizado. A outra hipótese seria convocar eleições, mas estamos aqui num período... Que houve em junho do ano passado. Num ano vamos ter 3 processos eleitorais, é uma coisa quase impensável, apesar de nós em Portugal termos alguma experiência em processos eleitorais sucessivos. Mas a dificuldade que cria a convocação de novas eleições é arrastar todas as questões de uma França que está com problemas na gestão da dívida, está com problemas de financiamento e conseguir a credibilidade dos mercados para continuar arrastando a solução. A outra hipótese que me parece muito pouco viável seria François Bayrou tentar uma votação mínima com algum apoio que depois pudesse ele próprio tentar oferecer garantias de um alívio daquele plano de austeridade que ele tem para apresentar, mas o primeiro-ministro que sairá daí, já estando enfraquecido antes da votação, será, mesmo que passe, seria um primeiro-ministro muito mais enfraquecido politicamente. Por isso, o cenário mais plausível parece ser um cenário de eleições legislativas. Paulo, então qual é a estratégia de Bayrou ao arriscar um voto que não tem quase hipóteses? Não faço ideia. Eu penso que a única coisa que lhe resta depois é tentar que as finanças públicas vão derrapar ainda mais. E aquele velho ditado português, caso onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. E bem-vindos à austeridade, que é o que eu digo. Nós em Portugal já sabemos o que é que isso é. Esta coisa de acabar com feriados, cortes nos salários e por aí fora. A redução da despesa é uma necessidade e é uma exigência em função das próprias regras europeias. Ainda que la France é la France, como dizia o Juncker quando foi Presidente da Comissão Europeia, mas agora, pelos vistos, já não é e é preciso fazer qualquer coisa. Porquê? Porque as agências de notação estão a fazer baixar a nota francesa, portanto há uma pressão muito grande.
A Assembleia Nacional Francesa está profundamente dividida, como nunca tinha acontecido. Há um mal-estar crescente. Depois vêm aí as eleições, que é normalmente a 2 voltas, premier tour, deuxième tour, e depois os protestos na rua, que são o troisième tour. A França é muito ingovernável frequentemente e estamos a assistir a um momento dramático da política francesa. O azar para a Europa é que é na segunda economia europeia. E Susana, o que é que este caos em França significa para o resto dos países da União Europeia? Bem, eu penso que está toda a gente muito atenta a tentar perceber o que é que o Ministro das Finanças vai fazer, para além de dizer e depois de dizer que se calhar a França vai precisar de um resgate do FMI. Não sei onde é que foram buscar essa ideia, porque antes de entrar o FMI parece-me que haveria outras soluções. Provavelmente foi aqui uma tentativa também de assustar quem está no Parlamento, porque claramente será preciso cortar. A questão é onde é que se vai cortar. E depois há esta ideia de Bayrou de cortar nas pensões, que de facto não só é um peso hoje, como é um peso que vai continuar a crescer nos próximos anos. Na verdade, isto não é só um problema que a França tem, é um problema que Portugal também tem a base. Muitas vezes houve decisões que foram tomadas em Portugal para agradar aos pensionistas, porque depois os pensionistas nas urnas pesam. A questão demográfica, em França, o peso do voto. Exatamente. Em França é exatamente a mesma coisa e neste caso ainda é pior. Para o resto da Europa, obviamente que aquilo que acontece na segunda maior economia europeia afeta todos os restantes países. Eu penso que ninguém tem interesse em ver a França cair. Também não me parece que a França caia, e até acho que acho muito contraproducente falar-se em intervenções do FMI em França. Acho completamente um tiro ao lado. E por falar em cair, os dias de Macron muito rapidamente estão contados, ou ele aguenta até 2027? Essa é uma questão muito interessante. Essa é uma questão muito interessante. Até que ponto é que Macron consegue ele próprio manter-se no poder? Mas não me parece que vá haver um cenário. Tenho muitas dúvidas. Que ele próprio convoque em eleições presidenciais. O programa vai ter que ficar por aqui. Quero agradecer aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite, e um especial obrigado a si, que está desse lado, por nos ter feito companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeumor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.